Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Larissa Mesquita, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre solos. Antes da gente começar, eu quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, ative aqui o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Então, queridos, vamos falar sobre solos. Você sabe o que é solo, né? Cientificamente, nós vamos denominar o solo como a camada mais superficial do planeta Terra. É a Terra, propriamente, aquela terra que a gente pega, enfim. O solo, ele é formado a partir de um processo conhecido como intemperismo. Guarde este nome. Intemperismo é o processo de desagregação das rochas. Trocando em miúdos, é um processo onde as rochas são fragmentadas a partículas bem pequenas para dar origem aos solos. E o processo de formação de um solo é chamado de pedogênese. Todo solo é formado por 4 componentes básicos. Então, nós vamos ter na composição de qualquer solo real do mundo, matéria orgânica, água, ar e os minerais. Os minerais que são oriundos da rocha que deu origem a este solo. Então imagine uma rocha, imagine um bloco rochoso. Esta rocha vai começar a passar por um processo de fragmentação, que é o intemperismo, nós já falamos dele. Então o resultado dessa fragmentação é o que a gente chama de minerais, né, que compõem o solo. Então cada tipo de rocha acaba gerando um tipo específico de solo, né? De modo que os solos e a rocha que dá origem a ele tem uma ligação sempre muito intensa. E a rocha que dá origem a um tipo específico de solo, ela é chamada de rocha matriz ou rocha mãe. Bom, então para ser solo, né? Vamos começar a pontuar a partir daí. Para ser solo oficialmente, é preciso que exista minerais, água, ar e matéria orgânica. Mas quais são os fatores que fazem o solo se formar? Né? Quais são os fatores que promovem a formação de um solo? O primeiro é o tipo de rocha. Então, dependendo do tipo de rocha, o solo vai ter um ou outro mineral. O solo vai ser, por exemplo, mais avermelhado, mais amarelado. O solo será mais argiloso ou mais arenoso. Enfim, será até mais fértil ou menos fértil, dependendo da quantidade e do tipo de mineral encontrado na rocha-mãe. Outro elemento, né, que acaba influenciando bastante na formação dos solos são os climas. Afinal de contas, o tipo climático da região interfere, por exemplo, no processo de intemperismo. Uma rocha pode ser mais ou menos desagregada num lugar mais úmido ou menos úmido, por exemplo. Mais chuvas, desagregação mais rápida de rochas. Mais variação de temperatura, desagregação mais rápida das rochas. Agora imagine um lugar onde as chuvas não são constantes, então essa rocha vai levar mais tempo para se desagregar, né? Imagine, por exemplo, um deserto frio, onde, portanto, não há chuva, não há variação de temperatura. Essas rochas elas vão levar muito mais tempo para se desagregarem, consequentemente, o solo vai demorar mais para se formar. O terceiro elemento, né, que acaba influenciando na formação dos solos é o tipo de matéria orgânica existente na região. Então, quanto mais matéria orgânica, mais fértil é este solo de forma natural. Quanto menos matéria orgânica, menor é a fertilidade do mesmo. O quarto fator de influência é o relevo. Imagine, regiões mais acidentadas, regiões mais declivadas, são regiões onde a desagregação dessa rocha, o intemperismo, vai precisar de mais tempo para ocorrer. Normalmente, as rochas são desagregadas com mais facilidade, com mais rapidez, em terrenos mais planos. E o quinto fator é justamente o tempo. Afinal de contas, quanto mais tempo, mais a desagregação das rochas acontece, mais os solos são formados. Bom, então considerando esses 5 elementos, que influenciam no processo de formação do solo, vamos pensar num solo já formado, já totalmente formado, um solo já maduro, como ele vai ser conhecido. Um solo maduro, um solo já totalmente formado, ele se apresenta em camadas definidas. Essas camadas são chamadas de horizontes. Então, um solo já bem formado, bem estruturado, ele vai apresentar 4 horizontes e a rocha-mãe. Vou colocar a imagem aqui na tela para vocês entenderem melhor. Bom, pessoal, dá uma olhada aí no que a gente vai chamar de horizonte O. O horizonte O é a camada mais superficial da Terra. Ela é formada basicamente por matéria orgânica. Então, em regiões, por exemplo, florestadas, essa camada ela tende a ser mais grossa.
Logo em seguida, a gente tem o horizonte A. O horizonte A é formado pela mistura de material orgânico e de elementos minerais provenientes da rocha desagregada. Então, a gente tem o horizonte B, que é constituído exclusivamente por elementos minerais. Então, dependendo do tipo de rocha, os minérios vão aparecer nessa camada. Por fim, o horizonte C, que também é conhecido como saprolito, e é uma mistura entre solo formado e partes maiores da rocha ainda não alterada. No fundo desse horizonte, você vê a rocha-mãe, ou rocha matriz, que é a que dá origem ao solo. Ela ainda não foi alterada, e quanto mais o tempo passar, maior vai ser a sua alteração. Bom, pessoal, o solo, como qualquer elemento natural, é muito importante. Especificamente, neste caso, nós estamos falando de um recurso natural fundamental para a nossa existência. Porque, afinal de contas, dependendo dos tipos de solo e como eles são tratados, é que nós vamos ter uma agricultura desenvolvida, né? Agora, hoje, se observa um volume muito grande de problemas ambientais relacionados a estes solos. O mau uso, técnicas que não são bem desenvolvidas e principalmente o uso maciço de produtos químicos vem provocando grande desgaste neste que é um dos recursos fundamentais para a manutenção da vida no planeta. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre solos, espero que vocês tenham gostado e antes da gente se despedir, quero te fazer outro convite. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição e acesse também as nossas redes sociais. Tchau, tchau!